Quando alguém fere um escolhido, o mundo espiritual reage. O título do vídeo de hoje é direto: o que Deus faz com aqueles que machucam um de seus escolhidos. E você está no canal Sinais dos Escolhidos. Mas antes de irmos direto ao ponto, me diga, você já sentiu que foi ferido por alguém, e mesmo assim permaneceu de pé, enquanto o outro, com o tempo, colheu dor, confusão e queda? Existe uma razão profunda por trás disso, e ela está longe de ser coincidência. Neste vídeo, vamos revelar não só o que acontece no invisível quando alguém tenta ferir um escolhido de Deus, mas também porque certos castigos parecem lentos, mas são certeiros. Preste atenção, porque o que você vai ouvir a partir de agora pode explicar muita coisa sobre sua própria história. Existem promessas que não podem ser quebradas. Uma delas está registrada desde os tempos antigos: maldito aquele que tocar no ungido do Senhor. Mas quem são esses ungidos? Os escolhidos. Aqueles que caminham com um propósito espiritual, que carregam no peito não apenas fé, mas uma missão. Muitas vezes calados, isolados, incompreendidos, mas profundamente conectados com o plano divino. E o mais interessante é que, enquanto o mundo vê fraqueza neles, o céu enxerga autoridade. Quando alguém fere um escolhido, não é só a carne que sofre. É o plano de Deus que está sendo afrontado. Por isso, Ele mesmo assume a causa. Mas a resposta divina nem sempre vem no formato que os olhos humanos esperam. Deus não age por impulso. Ele espera o momento certo para fazer justiça, e quando faz, ninguém pode impedir. E você? Já sentiu que Deus te vingou em silêncio? As Escrituras estão cheias de exemplos onde o julgamento divino recaiu sobre aqueles que ousaram tocar nos escolhidos. Lembra-se de Faraó? Ele tentou subjugar o povo de Israel, mantendo os escolhidos de Deus em cativeiro. Mas bastaram 10 pragas para o Egito tremer até seus pilares mais profundos. Faraó não estava apenas escravizando homens, ele estava tentando paralisar o plano de Deus. E o resultado foi catastrófico. Isso nos mostra uma verdade essencial: quem luta contra um escolhido, está lutando contra o próprio Criador. É por isso que certas pessoas colhem perdas inexplicáveis, enfrentam ruínas que nenhum dinheiro resolve, vivem vazios que nenhum prazer preenche. Estariam, sem saber, pagando o preço de terem machucado alguém separado por Deus? Escreva nos comentários se alguma vez você sentiu que alguém colheu o que plantou ao te ferir. Existem situações em que os escolhidos são caluniados, traídos, humilhados em público. E o mundo observa em silêncio, como se nada estivesse acontecendo. Mas o silêncio do céu não é ausência, é preparação. Deus não responde no tempo da carne, mas na justiça do Espírito. Ele permite o processo, não por desleixo, mas porque cada ferida que um escolhido sofre é contada, registrada e transformada em combustível para a exaltação futura. Aqueles que zombam, que riem da dor alheia, que manipulam para destruir, acreditam que venceram quando o escolhido se cala. Mas é exatamente nesse silêncio que Deus começa a agir. A justiça dele nunca falha. Às vezes, o próprio inimigo se torna testemunha da elevação de quem ele tentou derrubar. E é aí que a vergonha dos ímpios é completa, quando veem o escolhido ocupando o lugar que Deus prometeu, sem precisar revidar, sem levantar uma só palavra de ódio. Você já percebeu como, muitas vezes, os escolhidos passam por longos desertos, períodos de abandono, onde aqueles que mais amavam, ferem. Amigos se tornam pedras. Parentes se tornam espinhos. A pergunta que surge é: por que Deus permite que sejamos feridos por quem mais confiamos? A resposta é dura, mas libertadora, porque até os ataques são parte da lapidação. Os que nos ferem hoje estão sendo usados como ferramentas para nossa preparação. Só que há uma linha que nunca deve ser ultrapassada: o limite entre o teste e a maldade gratuita. Quando esse limite é rompido, Deus entra. E entra com força. Ele fecha portas, desfaz planos e expõe corações. Muitos caem sem entender por quê. Mas quem conhece o reino, sabe: feriram um escolhido. Tocaram onde não deveriam. E isso tem consequência. Davi, mesmo sendo rei, mesmo tendo poder em mãos, nunca ousou tocar em Saul, que o perseguia injustamente. Por quê? Porque ele entendia o princípio espiritual: não se toca em quem Deus ungiu. Esse princípio continua válido até hoje.
Aqueles que zombam dos escolhidos por trás das cortinas, que levantam falso testemunho, que tramam quedas, não escapam do olhar daquele que tudo vê. E quando Deus decide revelar, Ele revela com clareza. Situações expostas, máscaras que caem, escândalos que ninguém consegue encobrir. Não é castigo, é colheita. É consequência espiritual. A justiça divina não se move por vingança, mas por restauração da ordem. E quando alguém fere um escolhido, desorganiza o propósito. Então Deus reorganiza, às vezes tirando pessoas do caminho de forma que parece até coincidência, mas é providência. Muitas vezes, o escolhido é chamado de exagerado, de dramático, até de louco. Mas o mundo não vê o que ele carrega nos ombros. Um escolhido carrega gerações. Ele anda com o peso de uma missão invisível, com batalhas que ninguém compreende. Por isso, quando é atacado, a dor não é comum. É como tentar destruir o que Deus ainda está construindo. Quem tenta impedir um escolhido está atrapalhando a obra divina. E Deus não permitirá que isso se prolongue. Em algum momento, ele se levanta. E quando Deus se levanta, quem permanece em pé? Os que machucaram, os que zombaram, começam a ver suas próprias estruturas ruírem. Não por vingança, mas por justiça. E justiça divina é pedagógica. Ensina, expõe e restaura. Você conhece alguém que caiu depois de atacar uma pessoa que vivia para Deus? Comente aqui, sua história pode tocar vidas. Os inimigos dos escolhidos nem sempre são declarados. Às vezes, são sutis, infiltrados em relacionamentos, amizades, até mesmo dentro da igreja. Eles fingem apoio, mas alimentam inveja. Fingem amor, mas plantam dúvida. E quando percebem que não podem manipular, partem para o ataque silencioso. Esse tipo de ataque é o mais perigoso, porque não é percebido facilmente. Mas o céu vê. Deus conhece a intenção do coração, e age antes mesmo da palavra maldosa ser pronunciada. O que parece injustiça temporária, logo se transforma em livramento disfarçado. E quem tenta destruir em segredo, acaba sendo envergonhado em público. É nesse momento que todos percebem que o escolhido não estava só. Deus sempre esteve ali, observando. E quando ele age, não há força que consiga impedir sua mão. Um dos sinais de que Deus começou a agir em favor de um escolhido é o desequilíbrio daqueles que o feriram. Pessoas que pareciam firmes começam a tropeçar em decisões pequenas. Planos desmoronam, portas se fecham, alianças se rompem. E quem observa de fora se pergunta: o que está acontecendo? A resposta está no mundo espiritual. A vida começa a cobrar o que foi feito contra aquele que foi separado por Deus. O retorno pode ser lento, mas é inevitável. E muitas vezes, antes da queda, Deus ainda dá sinais, dá chances, dá tempo para arrependimento. Mas quando o coração permanece endurecido, vem o colapso. E é aí que todos veem que tocar em um escolhido é mais perigoso do que pensavam. Afinal, o escolhido pode até cair, mas nunca fica no chão. Já quem o feriu, raramente volta a ser o mesmo. Há também um detalhe que poucos percebem: os escolhidos não pedem vingança. Eles oram por justiça, mas não por destruição. E essa diferença muda tudo. Porque enquanto o mundo deseja revanche, o escolhido deseja paz. Ele entrega nas mãos de Deus e segue. E é exatamente essa entrega que ativa a ação divina. Quando o escolhido escolhe não se vingar, ele dá permissão espiritual para que Deus entre na causa. E quando Deus assume a batalha, ele não luta como o homem. Ele desfaz estruturas por dentro, abala convicções, toca onde ninguém mais pode tocar. Por isso, a consequência de ferir um escolhido não é visível apenas na vida emocional de quem ataca. Ela se espalha nas finanças, na saúde, nos relacionamentos. Tudo começa a sair do eixo, como se algo invisível estivesse desfazendo cada alicerce. Em muitos casos, quem fere um escolhido acha que escapou. Porque nada acontece imediatamente. A vida segue, os dias passam. Mas o tempo de Deus não é como o nosso. Ele espera o momento certo para agir, e esse tempo, muitas vezes, é usado para dar oportunidade ao arrependimento. Deus não tem prazer na dor do ímpio, ele deseja mudança.
Mas quando essa mudança não acontece, a justiça se impõe. E ela vem como colheita, não se planta espinhos e se espera colher flores. O problema é que quem machuca um escolhido costuma esquecer o que fez, até que a vida o lembre. De repente, tudo que parecia certo começa a dar errado. E a pessoa não entende. Mas o céu sabe. Foi uma escolha feita lá atrás, ferir quem estava coberto pela mão de Deus. E essa escolha, cedo ou tarde, cobra o seu preço. Você já percebeu como Deus honra quem sofreu em silêncio? Muitos escolhidos são humilhados, ignorados, até mesmo expulsos de círculos, empregos, famílias. E tudo isso sem reagir. Mas o tempo passa, e essas mesmas pessoas são colocadas em posições de honra. Não por vingança, mas por testemunho. Deus exalta em público aqueles que confiaram nele no secreto. E quem os feriu acaba sendo espectador da própria derrota. A mesa é preparada na presença dos inimigos, como está escrito no Salmo 23. E não é apenas simbólico. Deus faz questão de mostrar que aquele que foi rejeitado, agora é sustentado pela sua mão. Por isso, quando você vê alguém sendo levantado depois de ter sido esmagado, entenda, essa pessoa não foi protegida por homens, foi defendida pelo próprio céu. Já viveu algo assim? Comente aqui. Sua história pode ser resposta para alguém. Os que machucam os escolhidos raramente percebem o que estão fazendo no momento. Às vezes, fazem por orgulho, outras vezes por inveja disfarçada. Mas o que acontece depois é um processo inevitável. Primeiro, perdem a paz. Depois, perdem conexões. E por fim, sentem como se tudo ao redor tivesse perdido o brilho. Isso não é coincidência. É consequência espiritual. Quando você toca na unção de alguém separado por Deus, você toca também no reino que o protege. E nenhum reino aceita que seu embaixador seja ferido sem reação. Deus é Pai, e quem é pai de verdade, defende seus filhos. Mesmo quando o filho não reage, o pai reage. E essa reação pode ser silenciosa, mas é firme, exata e justa. Quantas vezes você viu alguém que te feriu perder a direção da vida pouco tempo depois? Não é maldição. É justiça divina. Existem histórias na Bíblia que revelam o perigo de atacar um escolhido. Uma delas é a de Elias. Ele foi perseguido por Jezabel, uma mulher que se levantou com ódio contra o profeta. Ela achava que poderia silenciá-lo com ameaças e medo. Mas Deus não permitiu. Mesmo em meio à perseguição, Elias foi alimentado por anjos, protegido no deserto, e por fim, Jezabel colheu o que plantou, foi devorada pelos próprios cães. Isso mostra como Deus trata quem tenta destruir os instrumentos dele. A proteção de um escolhido não é natural, é sobrenatural. E quem insiste em atacar, acaba colhendo o resultado de uma guerra que nunca poderia ter vencido. Afinal, lutar contra um escolhido é declarar guerra contra o propósito de Deus. E nenhum ser humano vence esse combate. Já sentiu que algo te protegia mesmo quando tudo parecia perdido? Outro exemplo impactante é o de Mardoqueu e Amã. Amã odiava Mardoqueu, um homem justo e separado por Deus. Planejou sua morte, construiu uma forca para vê-lo envergonhado. Mas Deus virou o jogo. O que aconteceu? A forca que Amã construiu para Mardoqueu foi usada para ele mesmo. Isso é mais do que justiça, é retorno espiritual. Quando você cava uma cova para um escolhido, está, na verdade, cavando para si. É a lei da colheita, que ninguém escapa. Essa história se repete até hoje. Pessoas tramam, arquitetam quedas, espalham mentiras, mas acabam enredadas nas próprias armadilhas. Deus não precisa usar violência. Ele só precisa permitir que a pessoa colha o que plantou. E a colheita, quando chega, é tão precisa que ninguém pode dizer que foi coincidência. Já testemunhou algo assim de perto? Conte nos comentários. Deus não esquece do choro dos seus escolhidos. Aquela lágrima silenciosa, derramada no travesseiro, quando ninguém viu, foi registrada no céu. O perdão é ensinado, sim. Mas o erro dos outros não desaparece só porque o escolhido decidiu não guardar mágoa. Existe uma balança espiritual, e ela pesa cada atitude. Por isso, quem fere, mesmo que não seja confrontado de imediato,
será ajustado no tempo certo. A diferença é que o escolhido não precisa levantar a mão, quem age por ele é o próprio Deus. E quando Deus age, ele não erra. Ele mostra para o mundo que tocar em um escolhido não é apenas injustiça, é uma afronta contra o plano divino. Por isso, mesmo em silêncio, mesmo sem forças, o escolhido permanece de pé. Porque ele sabe, a resposta não virá dos homens, mas virá do alto. E quando vier, será impossível de ignorar. Quando Deus decide restaurar um escolhido ferido, ele não faz apenas com cura. Ele faz com dupla honra. Isso é um princípio do reino. A vergonha se transforma em glória. O que foi tirado, volta multiplicado. As portas que foram fechadas por inveja, Deus reabre com força e testemunho. E o mais impactante é que, muitas vezes, quem feriu o escolhido é obrigado a assistir, impotente, o renascimento daquele que tentou destruir. Essa é uma das formas mais profundas da justiça divina, a exaltação pública do justo diante dos olhos dos que o condenaram. Deus não age com espetáculo, mas sua justiça se torna visível. Os escolhidos não precisam disputar espaço, provar valor, nem implorar reconhecimento. Quando chega a hora, o próprio Deus os coloca no lugar que sempre foi deles. Já sentiu que Deus te levantou bem diante de quem te desprezou? Um escolhido que foi ferido carrega marcas, mas também carrega autoridade. Ele passa a ter uma autoridade espiritual que não se compra, não se estuda, não se ensina. Ela vem da dor suportada, da fidelidade no silêncio, da confiança mesmo sem sinais. É por isso que tantos que machucaram escolhidos sentem depois um desconforto inexplicável ao cruzarem com eles. Porque sabem, em algum nível, que tocaram em algo sagrado. A presença de um escolhido incomoda, não porque ele se exalta, mas porque sua história grita e expõe a injustiça dos outros. Muitos tentam se aproximar de novo, mas o Espírito Santo levanta barreiras. Nem todos que saem da sua vida devem voltar. Às vezes, o que Deus fez foi te livrar. Você sente que certas pessoas te feriram, mas, olhando agora, percebe que foi livramento? Aqueles que machucam os escolhidos geralmente não percebem o buraco que estão cavando para si, porque vivem cegos pela própria arrogância. E quando percebem, já estão no fundo dele. Perdem conexões divinas, fecham acessos, anulam bênçãos. Por quê? Porque ferir um escolhido é como tentar bloquear o fluxo de uma fonte celestial. E quando alguém tenta barrar o plano de Deus, o próprio plano os engole. O tempo revela tudo. O que hoje parece vitória para quem te feriu, amanhã será vergonha pública. E o que parece sua derrota hoje, amanhã será lembrado como a virada da sua vida. O céu não esquece. Deus observa, pesa e responde. E responde no momento certo. Não é o tempo da raiva, é o tempo da justiça. É por isso que muitos que antes zombaram dos escolhidos, hoje andam em ruínas, implorando por misericórdia. Você pode estar se perguntando, e se eu fui a pessoa que feriu um escolhido? A boa notícia é que existe arrependimento verdadeiro. Deus é justo, mas também é misericordioso. Quando há reconhecimento, confissão e mudança, Deus pode restaurar. Mas é preciso humildade, verdade e atitude. Não basta apenas sentir remorso, é necessário mudar a postura, reparar quando possível, pedir perdão sem orgulho. Ferir um escolhido é grave, mas o arrependimento sincero tem poder de restaurar o que foi quebrado. Agora, se a pessoa escolhe permanecer no erro, ignorando sinais, então o tempo se encarrega de cobrar. O que você planta, você colhe. E o que você faz com quem Deus escolheu, Deus fará com você. Esse é o reflexo espiritual que poucos entendem, mas que rege o mundo invisível. Chegamos ao final desta mensagem, e o que precisa ficar gravado é: ninguém fere um escolhido impunemente. Deus vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve, e age quando ninguém mais acredita. Se você é um escolhido e foi machucado, saiba que sua dor não foi ignorada. Foi anotada, convertida em força e transformada em justiça. O que você perdeu, Deus vai devolver com propósito. O que te tiraram, Ele vai restituir com honra. E aqueles que tentaram apagar sua luz, verão ela brilhar ainda mais forte. No tempo dele, no jeito dele. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários:
eu sou um escolhido, e confio na justiça de Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que Deus não esquece. Você está no canal Sinais dos Escolhidos, onde revelamos o que o mundo espiritual tenta esconder. Que Deus te abençoe. E lembre-se, quem toca em você, toca na menina dos olhos de Deus.